Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui e hoje nós vamos falar sobre um dos temas talvez mais desafiadores para o ego humano. Uma das grandes coisas que gera sofrimento no ser humano é a ideia de parecer fraco, de parecer vulnerável diante do outro. E para essa conversa eu trago aqui o psicólogo clínico, especialista também em masculinidades, especialmente nas masculinidades negras, Vinícius Dias, o nosso convidado de hoje. Um prazer, Vinícius, te receber aqui. Prazer meu, João. Prazer meu estar aqui falando disso, né? Que é meu dia a dia, que é meu objeto de pesquisa. Então, agradeço também. Pois é, pensar nesse tema da vulnerabilidade, da fragilidade, acaba sendo um tema ainda mais complicado dentro do universo masculino, né? As cobranças que o universo masculino faz entre si acaba atraindo ainda mais uma problemática em torno dessa ideia do que é força e do que é fraqueza. O que para você representa força e o que para você representa fraqueza? Eu começaria dizendo que força tem muitas visões, mas uma delas seria assumir suas fraquezas. Né? A gente, enquanto ser humano, é um ser múltiplo. Né? A gente não é uma coisa só sempre. Então, dependendo das condições que a gente se encontra, da cultura, isso influencia, né? Das condições políticas. Então, força e fraqueza se torna condições, né? Condicionantes assim, muito atrelados aonde eu estou no momento que eu estou. Né? Agora, eu achei interessante a sua abertura porque falar de fraqueza masculina se torna um paradoxo. Né? Porque muitas pessoas podem estar nos escutando, mas falando, um homem fraco, dominam tanto, fazem tantas atrocidades, né? Maltratam tudo. Como assim fraco? Né? É um paradoxo que a gente vai tentar falar um pouco mais aqui. Acaba sendo um paradoxo porque muitas vezes para afirmar uma suposta força, o homem entende que vai conseguir fazer isso vulnerabilizando os outros homens e principalmente as mulheres, né? Sim. Essa ideia desse jogo que se estabelece também acaba gerando um mal-estar muito grande dentro da cabeça das pessoas, não é isso? Sim, e da cabeça dos homens, né? Porque esse que precisa estar sempre se afirmando e precisa oprimir o outro para se dizer, para se colocar, nós da saúde mental sabemos que existe um problema aí, né? E na nossa estrutura social isso acaba ficando ganhando um componente a mais de complicação dada a nossa origem colonial, né? Sem dúvida. Um grande problema que a gente tem hoje com os homens é um problema de saúde pública. Né? Quando a gente vai ver quem onera mais o SUS, está lá o homem. Quando a gente vai ver nos acidentes de trânsito, sexta, sábado, que são dias, né, da nossa semana, da nossa cultura, que muita gente ingere álcool, você vai ver, não precisa ser um especialista, um pesquisador, você passa assim nos acidentes, você vê homem envolvido. Os problemas de violência, de armada, morte, está lá o homem. Então, assim, que suposta fortaleza é essa que, ao mesmo tempo, mata os outros e se mata também, e morre também. Né? Então, acaba sendo um problema de saúde pública, né? Porque onera o Estado, traz problemas sociais. Né? Então, o caldo é bem grosso. E a pensar que, assim, muito disso vem dessa necessidade de autoafirmação de uma suposta força, né? Os homens acabam se expondo mais a todos esses riscos e expondo a sociedade, de uma forma geral, a todos esses riscos, porque eles querem mostrar que uma suposta força, uma suposta superioridade, uma capacidade de competitividade maior
diante dos outros, né? Sim, Como é que a gente pode sim. pensar nisso, nas origens disso dentro da nossa história, Sim. da história do nosso país? Pensar nessa origem colonial do nosso país, trazendo esse componente de uma forma ainda mais acirrada. Essa é uma pergunta muito importante, porque quando a gente caracteriza, né, homens, a gente tende a olhar como um bloco monolítico, Certo. né? E a gente pode ter esse recorte, né? Não é um recorte errado, principalmente baseado em recortes de gênero, que a gente está muito acostumado com 2 gêneros apenas. Tudo bem, é uma forma, mas é uma forma um tanto empobrecida. Né? Dentro desse recorte homem, a gente tem especificidades muito bem marcadas. Uma delas é em decorrência da nossa formação enquanto país, enquanto nação. Né? Nunca é demais a gente lembrar que a formação brasileira é uma formação escravocrata. Né? A gente viveu, nós fomos o país, né, na história da humanidade que mais escravizou pessoas por mais tempo. Sim. Né? Então, tem um quantitativo de milhões de pessoas trazidas para cá para ajudar na formação dessa nação por muito tempo, né? Configurando aquilo que os historiadores já têm como tráfico do Atlântico. Né? Muitas pessoas ficaram nessa travessia, alterando inclusive a rota dos tubarões até hoje, né? Com os corpos que eram lançados. Então, assim, a gente tem esse marcador enquanto construção. A mão de obra masculina era muito valorizada, né? Pela compleição corporal, força. Né? Então, tinha-se um olhar para os homens negros, os homens africanos, como uma mercadoria muito valiosa. Né? A mulher também, mas a mulher ela se torna uma mercadoria mais cara do que o homem a partir do momento que o tráfico negreiro ele se torna proibido. Né? E aí começa aquele translado ali de piratas, pirataria mesmo de pessoas. A colônia brasileira entende que isso em breve vai acabar e a mulher, nesse momento, ela se torna mais cara porque tem que se trazer ventres para cá para serem penetrados, gerar crianças e a gente ter mão de obra escravizada garantida por um momento, mesmo sendo proibido. Né? Então, assim, voltar nessa história e olhar para esse homem, a gente está falando de homens aqui, masculinidade, né? É importante para a gente desvincular essa ideia de homem universal que a gente tem ao se falar de homem. Né? A gente poderia fazer outros recortes aqui, como homens gays, homens gordos, né? Homens trans, mas meu objeto de estudo não é esse. Meu objeto de estudo são os homens negros. Então, a gente, falando de homens negros, fazer esse retorno para a gente hoje chamar a atenção e entender onde que esses homens estão é muito importante. Né? Não é à toa que são os homens negros os mais encarcerados, né? Os que morrem antes de forma muito violenta. Então, a gente está num momento, acredito eu, com as pautas raciais cada vez mais nas ruas, nos bares, de forma popular, digamos assim, no momento também de chamar atenção para esse outro recorte, que são os homens negros, que estão num lugar bem diferente dos homens brancos. E que muitas vezes acabam experimentando de uma forma ainda mais dolorosa essa ideia de vulnerabilidade, da força que se impõe, né? Porque aí ela passa a se impor de uma forma muito mais plural, né? Porque ela não vai se impor somente pela força do
da porrada, do atrito, Sim. mas ela vai se impor de uma forma econômica, ela vai se impor a partir de um olhar racista, ela vai se impor a partir de uma multiplicidade que vulnerabiliza ainda mais esses corpos, vulnerabiliza ainda mais essas pessoas. Né? Sim, é por isso que as pesquisas hoje, a maioria das pesquisas das ciências humanas, elas caminham para uma interseccionalidade, né? De tentar entender as várias interferências que atravessam determinados públicos, né? Eu falei aqui de homens negros, mas a gente podia fazer recorte de recortes. Homens negros do plano piloto, né? Para quem está nos vendo, não é aqui de Brasília, assim, homens negros que vivem o centro da cidade, que moram ali, que têm o seu carro e tal. É muito diferente de um homem negro que mora na Ceilândia. É uma periferia, né? Para quem está nos ouvindo e não entende. Então, que tem trabalho, que não tem trabalho, né? Que é um homem negro jovem, que é um homem negro 30 mais, 40 mais. São recortes que a gente precisa fazer porque eles vão falando de lugares muito específico e muito repetido. Quando eu falei de homens negros jovens, por exemplo, quando a gente se debruça na mortalidade violenta no Brasil, tem um recorte muito específico, João, muito específico mesmo, que olhar para esse recorte poderia dar resposta para muita política pública que seria feita. Então, assim, quando a gente fala de mortalidade violenta no Brasil, acidente de carro, facada, tiro, porrada, a gente está falando de homens negros de 15 a 29 anos. Coincidentemente, é a faixa de jovens homens negros que também abandonam a escola. Sim. Então, assim, a gente tem um problema cruzado aí. Eles morrem e abandonam a escola. Né? Pensar política transversal que perpasse, a gente tem que garantir que esses meninos fiquem na escola para não morrer, é algo, né, que o gestor público tem que estar atento. Então, os índices estão aí, né, as pesquisas estão aí, falando do problema. Eu acho que o que falta para a gente hoje é uma inteligência política, é cruzamento de dados para a gente ir mais focal no problema. E boa vontade também, né, Vinícius? Porque Sim. É essa falta de boa vontade que faz com que essa população ela não consiga alcançar possibilidades de outras oportunidades que não seja a morte, que não seja o subemprego, que não seja a marginalidade, né? Porque imaginar que durante esse período, que ainda é um período de formação enquanto indivíduo, levando em consideração que hoje a adolescência vai até os 35, né? Assim, para quem pode, ela vai até mais. Mas dentro desse universo, esses meninos eles não têm uma oportunidade de alcançar, nem de vislumbrar muitas vezes, possibilidades diferentes do que essas de um fim complicado, de um fim trágico, né? É quase que escapar, conseguir alcançar um outro futuro que não seja este, né? Sim, e aí eu queria voltar à palavra que você falou nas duas perguntas anteriores, colônia, né? Eu acho que colônia é uma categoria que nos ajuda a pensar por que esses movimentos de má vontade, de falta de investimento, de criminalização, né? Muitas vezes dizendo, não, mas eles não querem, eles não gostam, né? Que é uma criminalização. O Estado ele não deve se comportar como algo natural que não tem jeito, né? O Estado ele é um ente, digamos assim, que ele está aí para resolver
os problemas. E que ele é vivo também, não é? Ele sofre interferências e ele tem uma plasticidade possível para se alterar durante esse curso, não é? Mas e aí você percebe que a maneira de funcionamento, né, diante do descaso, diante do sensacionalismo com mortes e até incentivo à morte, né, que é algo assim inadmissível, assim, né? O Estado deveria preservar a vida a qualquer circunstância, né? A gente percebe que é um funcionamento neocolonial. Exato. Né? A colônia, ela está em curso, ela não acabou. Né? Enfim, assim, o Brasil, né, teve sua independência, não é mais colônia de Portugal, mas metaforicamente... Mas se percebe, né, um incentivo ao descarte de alguns corpos, né, a naturalização de mortes violentas de alguns corpos, não de todos, né, a banalização, inclusive através da mídia, né, eu acho inadmissível, João, você meio-dia ligar uma TV e tá lá, pega o bandido, você quer, olha ele, prende mesmo. Que isso? Isso é construção de imaginário, né? Você quase ter autorizado em cadeia nacional, e a palavra cadeia aqui, não sei porque surgiu, mas em cadeia nacional, a naturalização disso, que a violência vale a pena, que a violência é legal, né? Isso é colônia. E isso não é uma televisão, né? Isso são várias televisões, porque esse modelo, ele é um modelo que pega bem. Ele é um modelo que funciona mercadologicamente. Sim, né? Ele atinge lugares muito primitivos nossos, né? E o povo, né, em si, assim, que não tem uma condição de fazer essa leitura crítica, não porque não tem essa condição, mas porque está preocupado com o filho, acorda cedo, come rápido, é o que tem para ver, né? Você não tem uma cartela de canais, então você vai vendo aquilo, vai naturalizando. É um movimento de formação, né? De imaginário, de naturalização daquilo que não deveria ser naturalizado, né? Sim. E que muitas vezes pode ir até para outros caminhos, como o caminho do bode expiatório, né? De observar aquela pessoa que está sendo perseguida, e de ter um alívio diante disso, né? Ou até mesmo de uma espetacularização do crime, que muitas vezes faz com que brilhe os olhos de alguns garotos, de entender que aquilo ali pode ser uma saída não honrosa, mas uma saída viável de realização também, né? A gente falou de não ter uma linguagem formal aqui, porque o público que está nos assistindo, né, muitos não são pesquisadores, né? Mas eu acho que um estudo que a gente precisa fazer é ouvir Racionais MCs. Né? Por quê? Tá lá, de maneira muito tranquila, de maneira muito popular, tudo que o sociólogo que foi para Sorbonne, que é pós-doutorado em sociologia, tá tudo lá em Racionais MCs. De uma forma muito... que a gente compreende, né? As complexidades disso que você falou. Né? Como não olhar para um moleque desse, né, e acreditar que ele é o grande problema do Brasil? A gente precisa de olhares mais sensíveis e mais críticos. Não dá para acreditar que o problema do Brasil é um moleque que pesa 50 quilos, com uma bermuda 2, 3 números maior do que ele, uma havaiana, né, uma canela suja. Não dá para acreditar nisso. Né? É muita falta de inteligência das corporações militares, né, daquele menino ali, com, às vezes, problema de nutrição alimentar, ele ser o problema do Brasil, né? Com um fuzil israelense, né? Acreditar que esse menino ativou as fronteiras para o fuzil de Israel passar e chegar... Não, gente, assim,
né? A gente precisa se desvencilhar desse espírito heróico que a gente tem, né? De olhar para esse moleque e falar, não, ele tem que morrer, porque ele é o problema. Não é bem assim, né? A gente, com uma pequena conversa de 10, 15 minutos, a gente consegue colocar algumas dúvidas para essa pessoa, né, que tem essa certeza tão grande, né? Fruto também de um momento político que a gente acabou de passar, que dava respostas muito simples para problemas altamente complexos, né? Nós aqui nesse bate-papo que a gente foi lá no Brasil Colônia, a gente já voltou, a gente retornou lá, a gente falou de uma nova colônia que está em curso. Olha como que a coisa é complexa, João, sabe? Então eu vir com uma frase, né, dizendo que a solução dos nossos problemas é uma frase, é você não acreditar na inteligência das pessoas, né? Só que isso pega. Sim. Isso pega. Né? E é pensar que até nesse mesmo movimento neocolonial, né? Não movimento, né? Porque ele nunca deixou de existir, né? Mas de pensar nesse impulso neocolonial que paira sobre nós, a sanha que essas pessoas têm de criminalizar, de demonizar, de estereotipar aquilo que não se assemelha a elas, é importantíssimo para eles próprios, é importantíssimo porque é o que dá a manutenção do sistema, né? É isso que vai garantir que a situação ela permaneça como está e ela não tenha uma solução viável, né? Que é uma formação colonial. É uma formação colonial clara, né? O diferente eu tenho que exterminar. Ou eu tenho que moldar a meu serviço, né? Quando não é um serviço de extermínio, é um serviço de servicialidade, de você colocar o outro num lugar onde ele está prontamente disponível para tudo que lhe for conveniente, né? Sim. Essa cara que se dá, ela é uma cara muito perversa e é uma cara que parece que tem um pessoal que não está muito disposto a abrir mão desse poder, não é verdade? Eu vou usar uma palavra que está muito na moda hoje, que é privilégio. Certo. Né? E eu acho bacana, assim, porque os privilegiados estão cada vez mais sendo chamado a atenção, né, para esse formato, né, de pensamento. A gente, graças a uma série de questões, podcasts como, né, o seu, a popularização, né, de materiais que possibilita a gente emitir opinião, isso mudou a formação, né, a formação de opinião, trouxe pessoas que não tinham voz, sempre tiveram voz, mas não tinha o eco dessa voz, né? Como canais, assim, como o seu, né? Possibilitou da gente chamar a atenção para aspectos que não eram vistos, né? Supermilionários, a gente conversar sobre taxação, né? Da riqueza, né? Num país tão desigual, né? A gente trouxe intelectuais periféricos, a gente tem muita gente aí com canal no YouTube, com muita gente inscrito, com visualizações semanais, diárias, né? Então isso é muito legal para a gente começar a repensar o que é verdade, o que não é, e chamar a atenção para essa estrutura altamente desigual do Brasil, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, acho que eu dei uma viajadazinha, mas... Mas a gente faz assim, a gente vai viajando e voltando sem nenhum tipo de pensamento, a gente não precisamos nos punir por isso. Agora sim, como é que isso chega na clínica para você? Né? Porque quando a gente pensa nessa ideia da masculinidade, desses temas todos que a gente está trazendo, que estão vindo aqui na nossa conversa, como é que essas pessoas chegam até você? E também, assim, pensando que
até mesmo o exercício da clínica, acaba sendo um fator de privilégio dentro do nosso país, dentro da estrutura do nosso país. Uma pessoa que consegue acessar um serviço de saúde mental espontaneamente, que não seja por uma internação compulsória, que agora já está, inclusive, graças a Deus, já está sendo repensada, né, reestruturado, mas a pessoa que tem acesso a um consultório de psicologia, que tem acesso a uma modalidade terapêutica, seja lá qual for, ela é vista muitas vezes como um privilegiado, né? Como é que é pensar essa estrutura e pensar também na tua prática particular, na forma como você vem atuando dentro desse universo? Sim, eu gosto de pensar na minha prática particular, assim, de uma forma política. Né? Eu penso que a clínica que eu faço é uma clínica política, por pensar nessas e em outras questões que você colocou. Né? Um consultório de terapia particular, ele é algo muito distante de grande parte da população brasileira. Né? Os serviços públicos de saúde mental também não comportam toda a necessidade dessa população. Então é importante eu pensar em que lugar que eu estou, em que serviço que eu estou oferecendo, né? E que público é esse que chega. É um espaço da gente conversar sobre essas questões também, porque o público que me acessa geralmente é um público negro que está com uma visão crítica da sociedade. Né? Esse é o público hoje que me acessa. 95% dos meus pacientes são negros e negras hoje. Né? São pessoas que, em um determinado momento da vida, as questões raciais, sociais, começaram a causar sofrimento e elas procuram esse lugar, né, que tem um psicólogo negro, acreditando que esse profissional negro, negra também, a gente tem uma rede, né, de profissionais, de psicólogos negros, aqui no DF, inclusive, e elas procuram acreditando que esse profissional vai ter condições de ouvir e tal. Geralmente passaram por profissionais brancos. Tá? Isso é algo delicado que a gente precisa falar, né? E muitas vezes nesse espaço do profissional branco, eles se sentiram violentados. A frase clichê que ouvem e chegam falando, né, no meu consultório é que racismo, essas questões é coisa da cabeça da pessoa, né? Então, e aí, quando eu ouço a frase, na minha clínica eu falo, olha, se é coisa da sua cabeça, nos interessa... É sério e importante. Por demais, né? Porque a gente está aqui para tratar de coisas da cabeça. Não, e o que não passa pela cabeça? Não né? é assim? Se tudo que a gente experimenta de alguma forma passa, é processado pela tal da cabeça... O que passa pela cabeça é muito importante. Né? Mas aí você percebe que os serviços de saúde mental, né, as terapias, a psicologia também está perpassada por uma lógica colonial, aonde essa coisa da cabeça do negro não vai ter espaço para ser ouvido. Né? Então ele é rechaçado. Né? Porque poderia ser uma escuta de... Se é da sua cabeça, fale mais, porque isso muito nos interessa. Então, essa é a clínica que eu faço, né, uma clínica política. É uma clínica onde as pessoas que podem pagar pelo preço, pelo valor dela, acabam possibilitando que outras pessoas que não podem cheguem. Né? São os pacientes ditos sociais. Né? E hoje eu estou só na clínica, só nessa clínica, né? Eu dei um tempo com projetos sociais, com atendimentos mais em comunidade que eu fazia, e hoje eu estou mais dedicado integralmente a essa clínica e o estudo. E o estudo que acaba sendo um viabilizador de multiplicação também. Né? Sim, porque quando você estuda, quando você pesquisa, você tem uma chance muito maior de fazer com que esse conhecimento gerado ele alcance mais gente, ele forme profissionais como você, né? Ele tem uma abrangência
que sai de uma escala de PA para entrar numa escala de PG, né? Assim, sai para a capacidade de multiplicação acaba sendo muito maior. Agora, dentro disso que você estava dizendo, eu acho que também parte também de um princípio de que a formação que se tem de grande parte dos profissionais de saúde mental, sejam psicólogos, psiquiatras, terapeutas, de uma forma geral, vem de escolas eurocêntricas, Sim. vem de pensadores eurocêntricos. Sim. E muitos deles... Masculinos, e que não tinham um interesse, não tinham uma abrangência, não tinham uma disponibilidade para pensar para além do próprio pensamento eurocêntrico, né? Temos aqui Painho Jung, que era um suíço, cheio também das particularidades do espírito da época, mas que de alguma forma ele acabou buscando dentro de outras culturas, de outras mitologias, de outros conhecimentos e saberes, a possibilidade para integrar o olhar sobre a mente humana de uma forma mais complexa, de uma forma mais diversa do que aquela do pensamento que estava predominante. Não que ele não tenha, muitas vezes, enveredado pelo caminho que era o da sua natureza ali, do seu espaço e tal. Mas ele tinha essa capacidade de olhar para outras culturas, inclusive a cultura africana, para absorver conhecimentos, fazer comparações e tal. Faz falta? Você acha que faz falta ter esse olhar que desloca o eixo para uma formação mais ampla, para uma formação mais consciente da nossa diversidade brasileira? Com certeza. E isso faz parte hoje dessas vozes que estão aí, que eu te falei, fazendo alguns movimentos, né? Como, por exemplo, esse que você falou, olha, Jung bebeu em fontes africanas, né? Estudou e tal. Então, que fontes são essas? E aí tem gente chamando atenção, né, para serviços de saúde mental que estavam sendo feitos em África, né? Chamando atenção, por exemplo, para o candomblé brasileiro, né, que tem na cabeça uma importância muito grande. Cuidar da cabeça, preservar a cabeça é algo muito importante. Descansar a cabeça, se recolher, né, de alguns tumultos, guardar dias específicos para ficar mais introjetado, é importante para o candomblé. Será que isso não pode ser visto como um serviço de saúde, alternativo? A gente pode dar alguns nomes. Mas, enfim, estou fazendo essa costura aqui porque, mesmo nessa hegemonia branca, europeia, que tem a saúde mental brasileira, né, o arcabouço que a gente bebe nas universidades, na formação, é esse. Quando a gente vai ver a história, assim, vai cavucar, a gente vê que muitos desses teóricos se basearam em tecnologias ancestrais, né? O Freud, ali em Totem e Tabu, falando, né, da ordem primitiva, de tribos e tal, Jung, né? Então, a gente vê assim, por que não falar dessa fonte, né, que eles mesmos beberam, né? Sim. E aí a gente sabe que faz parte, né, de um epistemicídio, né, de uma morte daquilo que era uma visão de mundo, era uma forma de ver, e aí o branco que sai como criador, né? Não estou dizendo aqui que Jung, Freud, tantos outros, né, da importância deles. Sim. Não estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que falta partes dessa criação deles, né? Que nada se cria do nada, né? A ciência, ela é uma coisa construída, né? Com os antepassados, com hoje e tal, né? A nível de Brasil, a gente tem muita coisa também
de potencialidade negra que foi escondida, principalmente nas formações, né? A gente tem ali Juliano Moreira na transição do século XVIII para o XIX, chamando atenção para pessoas de determinado estilo social que eram colocadas nos manicômios, né? E ele fala, olha, tem muita gente preta, né? Será que isso não é uma forma de ver os hábitos dessa galera como pejorativo, como criminoso? Sim. Será que não é isso, né? Mas Juliano Moreira quase não aparece, né? Falando dessa criminalização institucional. Aparece mais Foucault. Né? A gente tem Virgínia Bicudo, com a primeira mulher negra na USP, defendendo seu doutorado, falando de hábitos da população negra em São Paulo. A Neuza Souza Santos, né, que é muito pouco falado na psicanálise, no estudo de psicanálise. O próprio Frantz Fanon, que chega agora, está sendo popularizado agora, né, mas lá atrás, década de 20, 30, estava falando, né, da relação do homem negro com a mulher negra, do próprio homem negro, né, do racismo como um condicionante da saúde mental. Então, tem coisa aí. Não, com certeza. As coisas, elas existem, é o olhar que se tem. Talvez aquilo que você disse um pouco antes, né, sobre uma possibilidade de, não é nem de popularização, mas de uma horizontalização do conhecimento, né, que faz com que esses nomes eles sejam reavivados e eles sejam relidos, inclusive, né, com um olhar que hoje comporta. O olhar de hoje comporta esses pensadores porque existe uma disponibilidade e uma falência também de certos modelos, né? Sim. Não dão resposta para as complexidades. Exato, né? Porque quando você fala, por exemplo, desse resgate ancestral do candomblé, que privilegia tanto a saúde mental, usando nomenclaturas que são próprias, terminologias e conceitos que são próprios, mas que ele remete a uma ideia de centramento, a uma ideia de individualidade, e de uma individualidade que colabora com o social, que colabora com a comunidade, né? Todos esses conceitos, eles são conceitos que ajudam a restabelecer uma saúde mental, que dão sensação de pertencimento, que dão sensação de acolhimento para as pessoas, despertam empatia, que fazem com que a gente consiga se perceber e se valorizar por sermos quem somos, né? Que resgata valores, mas que também aponta para o futuro. É um sistema muito rico e muito complexo para poder falar de um desenvolvimento saudável de saúde mental. De vida. Né? E tem você deve conhecer o professor Márcio Djagum. Ele é um babalorixá, ele é da área do direito e ele produz bastante conhecimento, né, sobre candomblé. E ele fala que a formação do candomblé no Brasil, ela foi a salvação para a saúde mental do povo que foi escravizado, né? Porque se remete à formação de família, à constituição social, à busca de identidade, a todos aqueles valores que o processo de escravização apaga, né? Ou busca apagar daquelas pessoas, né? Não é à toa as nomenclaturas pai de santo, mãe de santo, né? Sim. E de isso acabar se compondo dentro de uma estruturação que reverbera dentro de uma comunidade, que reverbera dentro de uma religiosidade, mas que fazem inteiros indivíduos, né? Sim. Esses indivíduos que, de alguma forma, eles vão se constituir de uma forma mais bem solidificada, de uma forma mais plural, com um olhar mais empático, com mais diverso. Como é que é a experiência do candomblé, ela chega para você dentro do teu consultório? Ela, de alguma forma, as pessoas chegam também com queixas e com questões em torno disso?
uma vez que essa religiosidade, por mais que ela tenha se mantido, mas ela também sofreu uma invasão muito grande das pessoas brancas e de pessoas que vêm com um pensamento também Sim. colonial, Colonial, muitas vezes, sim. né? Como é Sim. que isso chega para você? Chega pouco. Chega pouco. pouco. Né? A religião mais negra do Brasil não é o candomblé. É o evangélico, né? Hoje. E a gente entende assim, por que isso, né? Mas chega um questionamento, né, de um tempo muito apressado, chega um questionamento de formas de estar no mundo, né, que é o que o candomblé faz, né? Então as pessoas se questionam, né? Poxa, mas eu gosto tanto de estar em família, assim, os grandes almoços da minha família, eu sinto falta disso, né? E aqui em Brasília eu não tenho, eu perdi isso, eu sinto que isso me conecta, Vinícius, e tal, né? A gente está falando de comunidade. Sim. Essa pessoa está falando da necessidade dela de estar em comunidade, né? As pessoas chegam falando, né, dessa forma, que o candomblé fala, né? O candomblé ele prega, comunidade é importante, ter uma relação com o tempo mais equilibrada é importante, né? Não entrar num fluxo, né, de dia após dia, né? Mas sim dormir, beber água, né? É importante. Então, eu vejo hoje, João, o candomblé e outras práticas negras que estão aí como grandes tecnologias ancestrais ao nosso dispor, sabe? E necessariamente não precisa ser religioso, necessariamente você não precisa ser sambista para usufruir do que uma roda de samba pode causar em você. Você não precisa jogar capoeira para entender ali que o formato de roda, né, é uma coisa meio que pode ser uma coisa e pode ser outra, que é importante, né, para você não se fixar em uma posição só. Estou falando da capoeira, que pode ser uma dança, mas é uma luta também. Então, essa dicotomia, que parece uma dicotomia para nós, são rastros de uma forma de estar no mundo do povo negro que pode ajudar muito as pessoas negras e outras pessoas, as pessoas brancas também. Não é à toa que os terreiros estão sendo invadidos por pessoas brancas, assim. Mas eu acho que é isso, eu acho que são rastros deixados, a gente está cheio deles, que fazer essa conexão pode ser saúde mental também para a população negra. Sim. E pensar, por exemplo, na questão das mitologias africanas, né? Da pluralidade da mitologia africana, que dentro do mundo psi, se privilegiou sempre uma mitologia grega, romana, né? E agora as pessoas estão mais disponíveis, estão mais abertas, também estão criando umas coisas meio estranhas, mas assim, em torno da mitologia africana, né? Para de alguma forma mostrar que os dramas que a gente vivencia no nosso cotidiano, mostrar que as questões que nos atravessam, elas não atravessam só nós próprios, né? Elas atravessaram em tempos imemoriais na humanidade, e a reprodução desses sistemas acaba sendo uma forma também de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Você usa a mitologia africana na tua clínica? Você tem essa busca? Eu me baseio em alguns teóricos, né? Eu acho que o candomblé, ele realmente está no lugar, para mim, de fazer clínico, de tecnologia ancestral, né? Mas tudo com muito cuidado, porque a gente misturou as coisas, né? A gente
pegou práticas de viver, filosofia de vida e transformou em religião. Certo. E deu um aspecto negativo para isso, né? Deu um aspecto separatista a isso, né? E até de aproveitamento, né, muitas vezes. De aproveitamento, de negativo, de diabólico. Sim. Então são amparos que eu tenho, mas que são ferramentas ali que podem ser usadas a depender, né, da necessidade de quem me procura, né? Atendo candomblecistas, né? Então, termos assim como encruzilhada é muito bem-vindo, né? A pessoa se usa desse significado, assim, eu estou numa encruzilhada, o que poderia ser lido como, para Freud, como um conflito, para Jung, como um conflito. Né? A pessoa se utiliza, eu estou numa encruzilhada, Vinícius, e encruzilhada é algo que Exu me pede movimento. É mesmo, então me fale sobre Exu, né? O movimento, né? Percebe que a gente poderia usar termos mais colonizadores e aceitáveis para isso. Né? E a gente está falando de um arcabouço maior, né? Que foi muito negativado, mas que pode servir para a gente na escuta e na ajuda dessas pessoas que nos procuram. E aí a gente volta de alguma forma para o início da nossa conversa sobre força e fraqueza, né? Porque talvez essa tenha sido uma das grandes forças que o negro que foi escravizado e trazido para o Brasil acabou encontrando para sobreviver bem, né? De reunir esses conhecimentos, de sistematizar esses conhecimentos e essas tecnologias e, colocando o uso disso, se fazer forte, né? Se fazer forte a partir de muitas situações que, num olhar eurocêntrico cristão, parecem vulnerabilidades, né? Como o privar-se, o não decidir, o submeter-se a sistemas que são maiores. Tem um quê o calar. Tudo isso tem uma inversão importante de valores, né? E que por trás disso tem muita sabedoria. Tem uma sabedoria implícita a tudo isso que é muito grande e que redimensiona também essas questões, o que é ser forte e o que é ser fraco, né? Marielle Franco tem uma frase muito interessante que eles tentaram nos matar, mas esqueceram que nós somos sementes. E é realmente essa dicotomia, né? Do que pode ser morto, do que se vive. Né? Marielle Franco é uma figura super viva entre nós, né? E uma figura que estará viva por muito tempo, impulsionando muitas garotas negras, muitos homens negros, né, a esse lugar de luta que é necessário. Né? Infelizmente, ela é viva entre nós de uma maneira muito trágica que se deu, mas é essa a dicotomia, né, que a branquitude ela talvez não entenda. Né? Vida, morte podem caminhar juntos. Né? Essas tecnologias elas nos mostram que bem e mal caminham dentro de nós. A ideia de tempo circular e não cronológico, ela está presente. Trazer isso para a clínica, acessar essas tecnologias que já estão aí, dando valor à roda, à comunidade, é muito importante, né, para uma não só sobrevivência, mas vivência potencial do povo negro. Eu, particularmente, João, é meio controverso isso que eu vou falar, mas eu sou otimista, sabe, em relação à questão racial no Brasil. Controverso por quê? Sou otimista, mas os dados de mortalidade não diminuem. Isso é um grande problema que a gente tem a se resolver, um problema prático. As mortes violentas
tem que diminuir, né? E os dados de pesquisa mostram que só aumenta. Diminui entre o público branco e aumenta no público negro. Então, isso é um problemaço que a gente tem. São dados de guerra. Sim. Cerca de 40 mil pessoas morrem violentamente no Brasil. Não é pouco. Então, mas sou otimista porque a gente vê a pauta ganhando popularidade. Né? As pessoas estão receosas de serem racistas. As pessoas querem, como que eu posso estudar, como que eu posso, o que eu faço, eu não sei. Cada vez mais gente sendo cancelada na internet, porque falou besteira, né? Falou merda, isso é básico, né? Você se importa com coisa que, cara, se importa com a Beyoncé que vê aquilo. Cara, tem problemas sérios para você. Pô, você tem que chamar atenção para isso. Será que não é o incômodo de uma mulher negra poderosa que te afeta? Será? Então, esses serais, esses questionamentos, eles não têm retorno. Eles não têm retorno. Certo. Eles estão aí cada vez mais para colocar as pessoas em xeque, né? E fazer com que as pessoas se olhem e admitam. Não, foi um ato racista, é isso, né? Mas não quero, ok, né? Mas o primeiro passo é a admissão, né? E eu acho que a gente está cada vez mais admitindo a sociedade desigual, perversa e racista que a gente vive. Assim. É um grande passo para iniciar alguma coisa, né? Assumir, assim, ó, cara, a gente matou muita gente aqui, cara. A gente trouxe muita mão de obra escravizada. E até hoje a gente fazendo um olhar crítico, assim, da onde eu ando, da onde eu percorro. Cara, sempre os negros estão em espaços assim, né? Estão em locais subalternos. Poxa, vamos olhar para isso. Né? Essa mudança do lugar, né? De quem serve para quem é servido, de quem usufrui, de quem só mantém uma estrutura. Né? Isso é muito importante. E uma coisa que você me falou me chamou bastante a atenção e que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que é sair de um lugar de sobrevivência, né? Porque são tantas potências, e potências históricas, de grandes conhecimentos que surgiram, milenares, e assim, que influenciam a ciência, que influenciam a filosofia, que influenciam todas as áreas do conhecimento até hoje. Sim. Reverberam, Sim. né? É pensar que sobreviver é muito pouco diante de tudo aquilo que pode emergir, né? De tudo aquilo que está latente e que, enquanto o assunto for só sobrevivência, não vai ter espaço para que isso emerja, né? Ou o espaço vai ser muito restrito, o espaço vai ser muito por uma oportunidade quase que de sorte, né? É parar de confiar na sorte, né? A gente tem que tirar um pouco dessa ideia de que tantos potenciais, tanta força, ela tem que depender da sorte ou ela tem que depender da benesse para poder alcançar um lugar, para poder gerar um desenvolvimento que é um desenvolvimento onde todos vão ganhar. Quando a gente pensa na nossa estrutura de país, pensar que o país tem grande parte do potencial do nosso país é o nosso povo, né? Agora é um povo que, enquanto estiver pensando em fome, em bala, ele não vai poder, ele não vai ter espaço para poder crescer, para poder se desenvolver. Sim. Essa é a lógica, felizmente e infelizmente, da política pública. Né? É uma lógica de sobrevivência. É uma lógica de, olha, a gente precisa de política pública para ajeitar o que está errado. Né? A gente precisa de política pública de inclusão, porque tem muita gente excluída. Sim. Então, é uma lógica de sobrevivência. As tecnologias ancestrais, eu vou ser repetitivo, mas que é um tema que me fascina. As tecnologias ancestrais, elas já têm uma lógica de vivência, de vida, de promoção da alegria.
né, da alegria em roda, da alegria compartilhada. Não é uma alegria só minha. Né? O samba, um samba sozinho. Você imagina que coisa triste é um samba sozinho. É horrível. Samba é em roda. Quanto mais tumulto tiver no samba, é melhor, porque a gente se alegra junto. Né? A gente se esbarra. É vida pulsante. Né? Imagina um candomblé sozinho. Que coisa triste. É muita comida, é muita gente, é muito batuque, é barulho, é isso. Então eu enxergo que a lógica da sobrevivência, ela é necessária num país, numa nação que mata muita gente. Então tem que ter política pública de ajuste disso, ok, mas a gente precisa avançar para além disso, para trazer lógicas de vivência. E aí as tecnologias pretas estão cheias, né, de ouvidos e olhos atentos que se debruçam. E eu novamente quero afirmar que, né, não é nenhum culto para seja religioso, participe do candomblé, seja sambista. Não é isso, não é isso. Mas tente olhar para isso como tecnologias que sobreviveram, e aí elas sobreviveram, porque o plano era que nada disso existisse. Sobreviveram a tudo que era o mais hostil. Então isso tem muito poder. Sim, reinventaram. Muitas dessas tecnologias hoje são até captadas, né, pelos sistemas hegemônicos, né, a mídia, né, vai capturando isso. Mas existe uma resistência de promoção da vida. Ontem eu estava vendo o programa da Bela Gil. Ela vai muito nesses lugares, né? Comunidades ribeirinhas, quilombos e tal. E ela foi na comunidade do Calunga, aqui na Chapada, para falar com umas parteiras, né? E aí, cara, que incrível! A mulher falando assim: tudo está na farmácia, tá? Tudo está na farmácia, mas tudo está aqui também. Esse aqui ajuda na dilatação da mulher para ter o parto normal. Esse aqui ajuda na cicatrização, isso aqui, não sei o quê. Uma senhora, assim, e ela fascinada com aquilo tudo. Bem, se isso não é uma tecnologia, se isso não é um bálsamo, né, que inclusive a indústria farmacêutica vai lá e pega, sabe? É só isso. É olhar para isso, né? Com olhos menos coloniais de eu vou lá, vou pegar para mim, mas com uma forma de promover, né, bem-estar para a gente que está aqui, nesse curtinho período de tempo que a gente chama de vida, né? 60, 70 anos. É só isso, assim. É só isso. É só isso e a gente complica tanto, né? É óbvio que existem fatores que eles são dados compulsórios, dados sociais que nos determinam muitas vezes por onde eu nasci, em qual família eu nasci. São coisas que não tem de onde a gente escapar, né? Dessa origem a gente não reescreve. Mas o conseguir reescrever o daqui para frente, né? É possível. O ter a chance de escrever o daqui para frente é possível, mas só é possível com crença. Sim. E eu acho que grande parte desse movimento que você desenvolve, que outros profissionais desenvolvem, é de redespertar uma crença. Um acreditar na possibilidade de mudar cursos. Sim. De entender que a realidade é uma realidade que vai ser hostil, por exemplo, para homens negros, a realidade vai ser uma realidade hostil em diversos fatores, em diversas circunstâncias. Mas que também existem possibilidades de fazer, apesar de toda essa hostilidade, uma vida mais próspera, uma vida mais interessante, uma vida mais saudável, né? Sim. Recobrar a ideia da saúde é muito importante, né? Sim. Eu gosto muito de um profissional da nossa área, um psicólogo do Rio de Janeiro chamado Lucas Veiga. Lucas Veiga trabalha com uma ideia de rotas de fuga na clínica.
E ele conceituou isso, né? Ele diz mais ou menos assim, ele falou, olha, os escravizados, eles estavam numa condição que não tinha saída, né? Não tinha condição de você não ser um escravizado, né? E o que eles faziam? Eles mapeavam muito bem os caminhos na floresta, eles sabiam onde tinha uma cachoeira, aonde iam se formar quilombos, né? Eles iam passando isso para o outro e falavam, ali tem uma água, se você fugir, em 2 dias você está numa cachoeira, dá para, né, se regenerar, tem banana, dá para comer e tal, sei que, e tem um quilombo lá. A meta era o quilombo. Sim. Né? Então, ele fala o seguinte, estar num quilombo é um lugar de suspiro, é um lugar de vida, mas que não te retira desse sistema escravocrata que está para além de você. Certo. E ele diz o seguinte, e hoje o que a gente faz na clínica? A gente tem que traçar rotas de fuga para as pessoas que nos procuram. Uhum. Vai acabar o racismo? Não. Vai acabar a mortalidade? Muito difícil, mas você precisa respirar. Sim. Você precisa encontrar suas rotas de fuga. Que são tanto preservação como também oásis, né? Não são só lugares onde você vai estar mais seguro, mas também são lugares onde você pode vivenciar uma vida boa. Sim. Mesmo Sorrir. que seja por um tempo, mesmo que isso esteja envolvido com uma efemeridade e tal, mas se a gente não viver desse jeito, viver o tempo todo em suspense, é aquela ideia da epigenética, né, da hipertensão entre a população negra, né, de que isso vem como um resultado de tanta tensão. Sim. Né, Muitos homens negros Muitos morrem. homens negros morrem por problemas derivados de hipertensão porque o gene mudou. Cardiovasculares. Né? E assim, é pensar que se isso é capaz de mudar um DNA, se a tensão ela é capaz de mudar uma cadeia genética para que você desenvolva um mal, né, que vai te expor a uma morte mais precoce ou a sequelas e tal, por que não também pensar no contrário disso dentro de uma população que lida com vulnerabilidades tão frequentes, tão recorrentes, né? É encontrar lugares para fugir e saber aproveitar essa fuga, né? Saber se alimentar dessas fugas. Tomar né? um banho de cachoeira no meio do caminho. Sim. Eu acho uma ideia muito legal do Lucas Veiga. É um cara que está aí como referência hoje para mim. Além, né? Além de tantos outros, tem muita gente, assim. Né? Emiliano Camargo de Davi, também lá em São Paulo, chamando atenção, a galera da AMA Psique, da AMPSINEP, a Associação Nacional de Psicólogos Negros. E os ancestrais, né, que já passaram aqui falando de saúde mental e tal. Né? Então, acho que é uma galera assim, que está produzindo muita coisa e trabalhando nessa perspectiva que você falou, de vida, sabe? De alegria. O Muniz Sodré também é um cara muito interessante, que fala do compromisso com a alegria que a gente tem que ter. Ele fala, o cristão ele tem um compromisso com o amor, né? A gente tem um compromisso com a alegria. A gente precisa sorrir. A gente tem que ter esse mecanismo de se compromissar. Eu acho isso incrível. Né? Acho incrível. E principalmente no lugar que a gente está, assim, que geralmente é um lugar muito sisudo, né? Do psicólogo, esse ser que neutro e tal, que não tem espaço para a gente sorrir na clínica. Eu acho que já passou isso aí, né? Já foi. Roupas neutras, você tem que estar sempre ali, né? Não, a gente deve sorrir, né? E entra até no caráter pedagógico da clínica, né? Porque a clínica ela também tem um fundamento pedagógico. Muitas vezes as pessoas chegam muito pesadas, muito ressentidas, muito sofridas, né? A vida ela é dura. Sem condições de falar. Exato. De falar. Que dirá de sorrir, né?
Então, de alguma forma, você introduzir isso e mostrar as possibilidades disso é apostar numa pluralidade para aquela pessoa também, né? Que volta a essa ideia da ancestralidade, né? Acho que o grande barato das culturas que se fundamentam em ancestralidade é entender que esse ancestral é plural, né? Sim. Ele se fortalece à medida em que ele se expande, em que ele não é esquecido, mas o que faz ele não ser esquecido pode ser diversos fatores. Pode ser a sabedoria, pode ser a capacidade, a resistência física, pode ser saber cozinhar bem, pode ser uma pessoa muito alegre, pode ser uma pessoa que sabe sambar, pode ser... Todas essas coisas, elas são motivos para se ancestralizar uma pessoa, não é automático, né? Sim. A formação do ancestral, ela vem muito da memória que se reitera, né? Que tipo de ancestral você vai querer ser? Nossa, que pergunta é essa? Eu gostaria de ser lembrado como um cara que continuou, sabe? Que continuou a travessia aqui. Não esqueceu que teve gente que guardou segredo, teve gente que guardou o conhecimento de uma erva e disse no momento que deveria dizer, calou no momento que tinha que calar, mentiu para sobreviver e guardar conhecimentos para os próximos. Eu quero ser lembrado como um desses milhões de próximos que entendeu esse trabalho anterior e, de alguma forma, continuou. Na minha micropartícula de um ser humano, né, continuou isso, né, dentro da psicologia, atendendo gente. Eu gostaria de ser lembrado assim. Mas isso é o futuro, são os próximos, que a gente não tem essa capacidade, né? Mas enquanto humano, eu tenho meu querer. Né? A intenção a gente tem condição de ter. Eu tenho, né? Tenho ego, tenho vaidade, tenho um monte de coisa, né? E eu gostaria. O que também não é problema, Sim. né? Essa ideia da vaidade, do orgulho, de lidar com determinadas emoções que são culpabilizadas dentro de alguns sistemas. Até isso. Nesse lugar não existe, né? Até isso deram um caráter negativo, né, João? Coisa que é boa, né? Negativaram, né? Sim. Que é perigoso, né? Você se cuidar bem, você se valorizar, isso se torna uma coisa... Nossa, não faça isso. Que arrogante. Porque... né? Mas olha, que bom que você existe, torço por essa ancestralização. Vou colaborar com essa ancestralização no que me depender, porque é muito bacana conversar com alguém assim, que tem uma cabeça tão diversa e que olha para as coisas com um olhar singelo, mas ao mesmo tempo muito profundo. Então te agradeço muito a tua presença aqui. Fico de fato muito satisfeito com o fato de você ter aceito o nosso convite e principalmente de você ser tão generoso nessa partilha. Obrigado, te agradeço também por você estar usando as mídias, esse canal aqui, né, para formar opinião, para trazer gente bacana aqui. Olhei os outros episódios, quero maratonar ainda, muita gente interessante, né? Você dispor do seu tempo, investir grana, que não é, né, tão barato assim, para estar de alguma forma também aí nesses canais aí, mas fazendo uma coisa que é muito ancestral, que é o bate-papo, né, que é a troca de ideia aí. Então, te agradecer também.
é um alimento. Os de lá se beneficiam depois, mas o primeiro benefício, a primeira parte não é de Exu? Pois é, eu sou o Exu aqui desse negócio. Gostei. A primeira parte, quem recebe aqui sou eu, tendo o prazer de receber pessoas como você. Oh, maravilha. E eu agradeço também a sua presença aqui. Nos acompanhe, siga, compartilha, faça todas aquelas coisas que todo mundo manda fazer. E eu aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.